Fala, primeiro ano, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui de volta. Bom, né, primeiramente aí, gostaria de falar algumas coisas. Estamos iniciando aí mais um ano letivo, estamos iniciando mais um ano aí de estudos. E meu nome, para quem ainda não me conhece, meu nome é Levi, eu sou professor de vocês de Geografia. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse conhecimento geográfico, saber geográfico, vamos entender um pouquinho mais sobre a geografia, né? Enfim. Então, nós vamos iniciar com um conteúdo de revisão, primeiramente, né? Nós vamos iniciar com esse conteúdo, vamos rever algumas coisas que nós já vimos aí ano passado, para a gente poder relembrar alguns desses conteúdos que serão importantes para o andamento de vocês nos estudos desse ano, aí, ao longo desse primeiro ano, dessa primeira série do ensino médio que vocês estão cursando, certo? Então, nós vamos rever alguns conteúdos, aí antes do carnaval, após o carnaval, nós vamos já dar nós vamos dar início já a uma matéria nova, né? Então, nós vamos só rever aí alguns conteúdos que são importantíssimos aí para que vocês possam relembrar, rememorar alguns tópicos importantes e assim possam dar sequência no estudo de vocês, tá certo? Então, relembrando aí, então, falando novamente, me apresentando novamente, já que nós estaremos juntos. Então, meu nome é Levi, eu sou professor de vocês de Geografia, então nós vamos nos ver aí ao longo desse ano aí que está se iniciando. Beleza, galera? Então, hoje nós vamos rever um pouquinho, só compartilhar com vocês aqui a tela, nós vamos ver um pouquinho sobre um conteúdo aqui bem importante, né, falando um pouquinho sobre geopolítica, né? Vamos ver um pouquinho aí sobre geopolítica, que é um tema aí importante para que vocês possam dar sequência aí no estudo de vocês, é algo aí bem importante, interessante, né? Geopolítica, né? Que vai estudar essas relações de poder entre as nações, né? Essas nações que acabam aí exercendo algum tipo de influência sobre outras nações, né? Seja ela uma influência econômica, né? Seja ela uma influência militar. Então, existem aí os campos de influência entre as nações do mundo. E esse poder, essa relação de poder entre os países no mundo, entre os diversos países no mundo, nós damos o nome aí de geopolítica, né? É o campo aí da geografia que vai estudar essa relação de poder entre as nações, né? E dentro dessa relação entre as nações, é importante que nós conheçamos e entendamos melhor o desenvolvimento do capitalismo, né? O desenvolvimento aí desse sistema econômico, né, que é um sistema econômico que hoje que tem a primazia no mundo hoje em dia, né, um sistema econômico que a grande maioria dos países no mundo adotam e que vai exercer aí algumas características nesse mundo aí, né? O sistema capitalista, né, é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção, né? Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode simplesmente chegar e abrir uma padaria na esquina, né? Então ela vai ser detentora dos meios de produção, aquela propriedade é dela, né? Aquela pessoa ela pode chegar a abrir essa padaria e esse lucro que vai ser auferido, né, na venda, por exemplo, de pães, né, na venda ali de bolos, enfim, esse lucro vai ser para aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai pagar um salário para os funcionários que ali trabalham, né? Vai comprar matéria-prima e o que sobrar ali vai ser o lucro, e esse lucro vai ser dessa pessoa. Então, ela é dona do meio de produção, ela é dona também daquele lucro que vai ser oferido, que vai ser ganho, né? Então, essa pessoa, o grupo de pessoas controla uma indústria, equipamentos, né? Então, dentro aí do capitalismo, nós vamos ter dois agentes, né, importantes, esses dois agentes do capitalismo, que são os donos do meio de produção, né, e os proletários, aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, os donos dos meios de produção, aquele que é dono daquela propriedade privada, daquele estabelecimento, das máquinas que ali estão naquele estabelecimento, né, esse dono ali é o dono do meio de produção, né? Então ele vai ser o capitalista, né, o dono do meio de produção. Já os proletários são aqueles que vendem a sua força de trabalho. Por exemplo, numa padaria, né, o balconista, né, o padeiro, são aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca ali de um salário. Então, dentro do capitalismo, nós temos esses dois agentes aí importantes.
Uma outra característica também importante do capitalismo é o acúmulo de capital, né? Onde o dono do meio de produção ele busca ali, elevar o seu ganho de capital, né? Ele busca ali produzir mercadorias com o menor custo, né? E vender pelo maior valor possível. Então, um dono de um meio de produção ele vai querer comprar uma matéria-prima mais barata, né? Uma matéria-prima que possibilite a ele produzir ali a sua mercadoria, né? E consiga ali oferir um lucro. Ele vai querer vender também a sua mercadoria por um valor mais elevado, significa que um valor mais elevado vai dar um maior lucro. Então, essa também é uma outra característica aí do capitalismo, né? Esse acúmulo de capital. O capitalismo, os preços dos produtos são determinados pela lei da oferta e da procura. Quem aí nunca passou por um momento, por exemplo, de estar na rua, né? De repente está um solzão, um sol bonito na rua, né? Vou sair de casa, né? Não preciso levar guarda-chuva porque o tempo está ótimo, né? O tempo está ensolarado, então não preciso levar guarda-chuva. E no meio do caminho o tempo fecha e começa aquela chuva. E de repente, né, do nada aparece alguém vendendo um guarda-chuva que na lojinha mais atrás você viu ali a R$ 5, por exemplo, mas o tempo estava bonito, você não precisou comprar o guarda-chuva, mas depois aparece ali alguém vendendo esse guarda-chuva a R$ 20, R$ 30. Lei da oferta e da procura. Se começou a chover, a procura por um guarda-chuva vai ser maior. Então, os preços tendem também a se elevar. Porém, se não tiver procura nenhuma, o que acontece? Os preços tendem a reduzir. Lei da oferta e da procura. Quando a procura está baixa, por exemplo, né, a gente vê muito isso em lojas de rua e tudo mais, quando a gente passa e vê ali uma oferta, né, por exemplo, uma peça de vestuário que antes estava ali R$ 40 e vai para a promoção a R$ 19,99, a procura estava baixa, então vamos colocar na oferta para a procura para a compra, para a procura desse produto se elevar. Então, uma forma aí de fazer com que as pessoas consumam, né? Então, lei da oferta e da procura também é uma característica desse mundo capitalista, desse sistema capitalista. No capitalismo, os preços dos produtos são determinados então por essa lei da oferta e da procura. Livre concorrência também uma importante característica desse sistema capitalista, essa livre concorrência que vai determinar o seguinte: eu tenho, por exemplo, uma padaria, Joãozinho da esquina tem uma outra padaria. Os nossos preços eles não serão tabelados. Olha, o pãozinho aqui vai estar 4 por R$ 1, aí também tem que estar 4 por R$ 1, não. Eu posso chegar ali, vou colocar esse pãozinho, né, um pouco mais barato, né? Então eu vou para eu ter uma vantagem competitiva e conseguir vender mais. Então, se o Joãozinho da esquina está vendendo 4 pãezinhos por R$ 1, eu vou vender 5 pãezinhos por R$ 1 para poder ganhar aquela clientela do Joãozinho da esquina e assim aumentar o meu lucro. Então, a livre concorrência, né? Os preços eles não vão ser estipulados pelo Estado, né? Eles não vão ser estipulados ali para se ter um parâmetro, para se ter ali um valor em comum entre os estabelecimentos. Não, cada estabelecimento ele vai ter essa livre iniciativa de tabelar os seus produtos. E essa livre concorrência, então, é uma característica também desse sistema econômico do capitalismo, certo? Uma característica aqui desse processo de evolução do capitalismo ao longo da história, né? Inicialmente nós tivemos o capitalismo comercial, início lá no século XV, teve início lá no século XV no período ali das grandes navegações, da expansão marítima, né? Esse capitalismo comercial ali que teve início nos países ali que buscavam justamente essa expansão marítima, como Espanha, Reino Unido, Portugal, né? Que buscavam ali novas áreas de influência, novas áreas que eles pudessem extrair mercadorias, extrair produtos, né? Extrair
matérias-primas, né? Então, esse capitalismo comercial tem início ali nesse período ali da expansão marítima, onde, né, essas nações aí, grandes potências marítimas, conquistaram aí terras na África, na Ásia, na América, né? E com isso aí tivemos o avanço aí dessas nações indo em direção a essas outras áreas, e com isso, nesse período ali do capitalismo, né, com as terras conquistadas, né, essas novas terras começaram a participar dessa divisão internacional do trabalho. Não esqueçam isso, pessoal, divisão internacional do trabalho é o que os países produzem e consomem. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de gêneros agrícolas, então o Brasil, dentro dessa divisão internacional do trabalho, ele vai ser um grande produtor agrícola. Em contrapartida, ele vai comprar muito material, muitos produtos acabados, né, muitos produtos industrializados, peças, máquinas, equipamentos. O Brasil vai importar muito isso. Então, olha aí, nessa divisão internacional do trabalho no Brasil, o Brasil exporta muitos gêneros agrícolas e, em contrapartidas, importa muitos produtos manufaturados, né? E no mundo inteiro, nas diversas regiões, nos diversos países, vão ter características aí. Cada país vai ter as suas características. O Brasil, ele, por ser um país subdesenvolvido e industrializado, ele vai, além de produtos agrícolas, o Brasil também vai participar ali na exportação de produtos manufaturados de menor valor agregado. O Brasil vai produzir aí outros produtos aí de menor valor agregado que vai exportar também para outros países. Existem países, as nações mais pobres, que vão exportar praticamente produtos agrícolas, né, produtos aí primários, né, por exemplo, como gêneros agrícolas, como minério, né, e vai importar muitos produtos manufaturados, produtos industrializados. Então, essa é a característica aí da divisão internacional do trabalho, que se configura já aqui nesse período, né? Então, essas nações que foram colonizadas, né, fornecendo metais preciosos e matéria-prima para a metrópole, enquanto a metrópole mandava produtos manufaturados para a colônia. E na era já do capitalismo industrial, que tem início ali no século XVIII, com o processo de industrialização, com a Revolução Industrial, melhor dizendo, né, que foi ali comandada pelo Reino Unido, né, inicia esse processo ali de Revolução Industrial, e nisso nós temos então esse período aí do capitalismo industrial, né? Novas descobertas, novas fontes de energia, novas tecnologias vão sendo criadas, o aumento da produtividade nas indústrias, né? Aumentando ali a concorrência e necessidade de ampliar também as áreas fornecedoras de matéria-prima e mercado consumidor. Então, a indústria surge, a demanda por matéria-prima aumenta, se faz necessário aumentar também ali as áreas produtoras de matérias-primas, né? Ampliar essas áreas produtoras de matéria-prima. Então, a industrialização também possibilitou uma produção em larga escala. Essa produção em larga escala também demandava o que? Mercado consumidor. Se fazia necessário que se ampliasse esse mercado consumidor para poder receber toda essa gama de produtos industrializados que começavam ali a surgir, a serem produzidos, a serem fabricados. Então, aí nessa perspectiva, as potências industriais aí se expandiram seus interesses comerciais na África, na Ásia, enfim, resultando em uma nova organização internacional do trabalho, onde as metrópoles europeias exportavam produtos industrializados para as colônias. Não eram mais ali produtos manufaturados simplesmente, eram produtos industrializados, e as colônias, por sua vez, forneciam produtos agrícolas e minerais às metrópoles, né? Essa demanda da indústria que surgia ali, essa necessidade de aumentar essa produção de matérias-primas, né? Então, e a busca ali também por essas novas áreas de interesse, né? Ficou muito marcada, né, pela partilha da África na chamada de Conferência de Berlim, onde as potências europeias concordaram em dividir o continente africano de acordo com as suas áreas de interesse. Então, né, foi feita a partilha, a divisão do continente africano, e isso, inclusive, que resultou em diversos problemas, diversos conflitos dentro do continente africano, inclusive devido a essa divisão, essa partilha de acordo com os interesses dos países da Europa, né, os países ali que tinham essas potências europeias, né, que se industrializaram, que foram expandindo suas áreas de influência.
né? Onde já no mercado, no capitalismo ali comercial, né? Nessa etapa do capitalismo, né, o lucro passou a resultar da produção de mercadorias, né, e das relações de trabalho assalariadas. Isso é importante, né? Então, o lucro ele teve essa característica ali de acordo com a produção das mercadorias. Se produzia muito com matéria-prima mais barata, isso fazia com que o lucro aumentasse desse capitalismo, nesse capitalismo industrial, se produzindo em larga escala, aumentava também o lucro. Então, já no capitalismo comercial, que era baseado no mercantilismo, nessas trocas comerciais, então tínhamos aí uma diferença do que acontecia no capitalismo, do que aconteceu no capitalismo industrial, né? Então, características aí em diferentes momentos do desenvolvimento desse sistema capitalista, como vocês puderam ver ao longo dessa aula. Pessoal, então por hoje é só, aula aí curtinha, só para que vocês possam relembrar um pouquinho desse conteúdo, para que vocês possam aí trazer à mente novamente aquilo que vocês já viram ao longo do ano passado e a gente possa dar um start nesse ano aí, para que a gente possa dar sequência nos estudos de vocês. Na próxima aula nós vamos ver mais um conteúdozinho de revisão para posteriormente a gente dar início aí, dar esse pontapé inicial na matéria nova desse ano. Beleza, galera? Então, é isso aí. Por hoje é só. Valeu, pessoal. Até a próxima.